Carta aos pecadores. A resposta de Deus aos pecados humanos. Carta aos pecadores. O exercício de um ministério envolve o nobre sacerdócio do aconselhamento, entendido como uma etapa de fundamental importância para o discipulado, uma vez que o trabalho se torna mais relevante e atinge âmbitos bem maiores do que a igreja local. É comum que aquele representante passe a ser tido como uma referência e um ponto de ajuda para pessoas de lugares e contextos cada vez mais diferenciados. Foi bem assim que ocorreu com o Jesus Cop. Inicialmente, ele foi concebido como um trabalho do Ministério de Jovens da Igreja Assembleia de Deus, Família Debaixo da Graça, em Bragança Paulista, São Paulo. Mas em pouco tempo, o movimento teve suas fronteiras expandidas pelo Espírito Santo e passou a servir a uma geração inteira em território nacional e no exterior. Com o propósito de otimizar o serviço aos santos, Douglas e Saulo, movidos por um amor em favor da causa da igreja, uniram esforços para, virtualmente, prestarem apoio aos desesperados que, de forma espontânea, passaram a ver no Jesus Cop uma porta aberta aos seus pedidos de socorro, pedidos de corações que gritavam em silêncio. Assim, passamos a ser comumente procurados para aconselhar pessoas que travam a inglória e desesperada batalha contra um inimigo imbatível pelas forças humanas, o pecado. As diversas conversas de gabinete, mesa de jantar, restaurantes, redes sociais e e-mails nos inspiraram a condensar humildemente neste livro aquilo que absorvemos a partir da restauradora Palavra de Deus. A maior parte dos assistidos por nós passou a entender que esse tipo de aconselhamento seria uma potencial terapia para doenças espirituais ocasionadas pelos segredos inconfessáveis. Infelizmente, percebemos que boa parte das igrejas locais não se encontram prontas para incluir o pecador confesso e conduzi-lo à restauração plena em Cristo. Outros sim, o culto à própria imagem e o desejo pela proeminência espiritual são verdadeiras barreiras que têm impedido os pecadores de admitirem suas fraquezas. Boa parte das mensagens que recebemos provém de pastores, líderes e demais irmãos que exercem atividade, cargos e funções nas comunidades cristãs, mas que não enxergam na liderança local um porto seguro apto para que depositem suas confissões. Não, este livro não substitui a necessidade de um discipulado presencial e efetivo. Nosso objetivo é auxiliar que sequer possui um direcionamento e se encontram aprisionados em vidas duplas ou na infelicidade de não experimentar a plenitude da libertadora graça de Cristo. O envio de cartas é uma estratégia antiga na Igreja de Cristo. A Igreja primitiva, reconhecendo a expansão da mensagem do reino e a limitação dos portadores da boa notícia, utilizou esse método de maneira que até mesmo nós reconhecêssemos a efetividade de sua fórmula. Porém, devemos nos apegar principalmente ao poder contido no conteúdo, a mensagem do Evangelho de Cristo. Optamos por manter o endereçamento das cartas para o sexo masculino, mas isso se trata apenas de um direcionamento genérico, pois todas as epístolas são aplicáveis para qualquer um dos gêneros. O anseio pela libertação deverá ser o único filtro aplicável para a seleção de potenciais destinatários das missivas. No entanto, se você busca um ambiente que fundamente sua pretensão à absolvição através de um álibi, ou de um argumento teológico, apesar das suas práticas pecaminosas, por certo não será auxiliado pelos escritos que estão por vir. Este livro servirá a réus confessos, aqueles que se encontram aprisionados pela carceragem inapelável do pecado e da culpa, mas que nutrem a esperança da real libertação prevista em João 8,36, a fim de receber do Filho de Deus a certeza de que verdadeiramente serão livres. Compreendemos que o primeiro passo para a luta pela plena libertação e pelo desembaraço das sangrentas e espartilhadas amarras do pecado é ultrapassar a negação e se reconhecer na condição de preso. Portanto, se você não se sente um pecador, pobre, miserável e desgraçado, uma vez mais salientamos, este livro também não será a melhor forma de aproveitar o seu precioso tempo.
Todavia, consideramos que a graça salvadora se manifestou, trazendo escape e esperança a todos os homens, de maneira que, invocando as premissas defendidas pela Bíblia Sagrada, cremos que, se a ação do Filho de Deus não ajudá-lo e se a condenação do pecado não for combatida pela justificação de seu precioso sangue, nenhuma outra força do céu, da terra ou debaixo dela serão capazes de fazê-lo. Nos vínculos da cruz de Cristo, o amigo de pecadores.